Olá, meus amigos inscritos brasileiros, brasileiras, conservadores, pessoal de direita, eleitores do presidente Bolsonaro, filiados ao PFL. Peço atenção especial para vocês de um problema grave que estamos enfrentando em todas as mídias, redes sociais, em todos os lugares, ambientes familiares, social ou político. É que nós precisamos aprender a interpretar melhor as falas, diálogos, textos, conhecer palavras. Enfim, temos o dever e a obrigação de apoiar, de criticar os nossos governantes, quem votou no Bolsonaro ou quem não votou, quem votou contra o comunopetismo, tem o dever de cobrar atitudes do governo, porque o poder emana do povo, quem vota e elege seus representantes tem esse direito de fazer essas cobranças, certo? Então, o nosso tema de hoje é a interpretação do texto, conforme tem a capa do vídeo aí. Essa semana circulou nas redes sociais, nas mídias, um provável acordo que teria havido entre os três poderes. Então, inclusive, publicaram fotos do presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro Dias Toffoli e o Alcolumbre do Senado, Rodrigo Maia da Câmara, e circulou na imprensa isso. E, ora, eu pensei e disse a minha opinião que os poderes da República não tem que fazer acordos ou transigir ou pactos, porque eles são independentes, eles têm funções constitucionais dependentes, cada um tem a sua função, e não precisariam ficar fazendo essas negociatas aí, senão vai virar ditadura, ou uma ditadura, um triunvirato, ou como faz o STF aí, que ele mesmo legisla, ele mesmo investiga, ele mesmo condena, ele mesmo vota seu próprio salário. Bom, enfim, cada um no seu quadrado. Então, isso que eu vou falar, esse pacto, na verdade, ele foi uma fake news. Isso aí não existiu e já vou explicar por quê. A minha crítica foi o seguinte, no sentido de que o presidente não precisava ou não precisa dar explicação de tudo que ele faz, porque as suas atribuições estão previstas na Constituição e nas leis, e ele só precisa governar, exercer o seu poder discricionário. E, exemplo, ele mandou para a Câmara aquele pacote anticrime, e a Câmara engavetou. E ali, dias depois, simplesmente de supetão, ele colocou em pauta a lei de abuso de autoridade, que votaram em 3 horas, rapidamente. Mas com que moral aqueles senadores, como Renan Calheiros e outros, apresentaram aquilo ali, se eles têm problemas na justiça, se eles têm processos, se eles estão delatados em corrupção, e eles querem proibir de prender bandidos, proibir que a polícia, que o Ministério Público investiguem, né? O presidente deveria vetar na íntegra aquela lei, imediatamente. E ele tem o apoio de 33 senadores que já se apresentaram lá, dizendo que 33 estão apoiando, e tem mais 8 que, com o decorrer da semana, eles vão também apoiar, porque eu duvido que o presidente vetando, o que o parlamento vai fazer? Vai apelar para o STF? O que o STF vai fazer? A população está apoiando o presidente, nós vamos para a rua dia 25, e eu quero ver. A própria procuradora-geral, Raquel Dodge, também disse que pediu ao chefe do executivo que vete esse projeto, que é um absurdo, é uma excrescência aquilo ali, tem que ser vetado. Essa foi a minha crítica. E muita gente se diz saber falar inglês, francês, não sei o quê, muitos intelectuais aí, mas eu acho que muita gente também não sabe muito bem o significado dos verbos. O verbo suspeitar, por exemplo. O presidente Bolsonaro disse que suspeitava que as ONGs estavam envolvidas nas queimadas da Amazônia em represália aos cortes de verba que o governo fez, e a imprensa toda caiu de pau no presidente, exigindo provas, não sei o quê. Ora, ele apenas disse que suspeitava. As provas virão após o inquérito da Polícia Federal que está sendo realizado. Os jornalistas parece que são apedeutas, ou só comunistas mesmo, ou analfabetos funcionais, porque eles não sabem. Então vamos ao dicionário. O dicionário Aurélio, que eu uso porque ele é o mais conhecido, mais popular, ele diz que suspeitar, o verbo suspeitar é uma opinião fundamentada em indícios, não é? Mas não é provado. É uma suposição, é uma mera desconfiança. É algo cuja verdade não se tem certeza e é um pressentimento, diz o Aurélio, é um pressentimento que a pessoa tem.
Então, hoje nós já sabemos que tudo aquilo que o presidente falou, ele estava absolutamente certo. Ele estava certo. Era realmente, era, as ONGs estão fazendo sabotagem. Os índios lá da região confirmaram, estão fazendo sabotagem para derrubar o governo. Isso aí é a pedido de organizações internacionais. Então, a minha crítica foi, inclusive, contra os intervencionistas, porque eu também fui intervencionista. Eu também, até as eleições de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu acreditava numa intervenção. Mas os militares já estão no governo. A intervenção já aconteceu. Os melhores generais, os mais qualificados, já estão lá no governo. Mas ainda não estão 100% no poder, porque o Estado está aparelhado, estava muito aparelhado. Então, os comunistas não permitem que o presidente exerça o governo normalmente. As reformas que são necessárias estão se arrastando, não passam lá no parlamento, por interesse de parlamentares corruptos, querem tomar lá da cá, querem negociação. Tem um centrão lá que tranca tudo, além da esquerda. Então, o país, além de estar quebrado, ele está sempre sofrendo, tendo que bater de frente com o parlamento, com o STF, que tranca tudo. Afinal, quem é que manda no Brasil? Claro, nós sabemos que é o STF, porque ele faz as suas próprias leis, eles votam seus próprios salários, ele interfere nos poderes a hora que querem, tudo é judicializado, qualquer problema é judicializado. Um juiz dá uma liminar monocrática e tranca um projeto de lei, cada ministro tem uma constituição diferente, parece que cada um tem um partido, e eles não respeitam nem a decisão do próprio colegiado. Então, esse é o nosso maior problema. Então, exemplo típico disso, que o judiciário manda, é aqui no Rio Grande do Sul, que o governo do Rio Grande do Sul mandou um projeto de lei orçamentária para a Assembleia Legislativa, congelando os aumentos orçamentários. A Assembleia votou sim, mas o Poder Judiciário discordou, disse não. Ele quer aumento de orçamento num estado quebrado, que ele quer aumentar salários, quer construir prédios, quer criar novas comarcas, contratar mais servidores. Mas como se o Estado está quebrado? A nossa receita é muito menor do que a despesa, não tem condições, o Estado quebrou, está falido. Não temos nem vaga em presídio, as escolas estão caindo aos pedaços, a saúde está um caos, né? O executivo está com salário atrasado, pagando em atraso há 40 meses, os servidores e os aposentados recebendo com atraso, e eles não querem ajudar a carregar o piano. Ah, não, a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, mas para aí um pouquinho. Então, onde é que está o consenso? Onde é que está a compreensão? Em que mundo as pessoas vivem, né? Então, o presidente Bolsonaro, as críticas que eu fiz, que todo mundo ficou brabo, eu disse que o Brasil, o presidente mesmo disse que o Brasil não tem dinheiro nem para dar alimentação para os recrutas das Forças Armadas, para os soldados, estão diminuindo o expediente para meio expediente, para o Exército. O Exército não tem gasolina para botar, nos veículos, nos jipes. Mas, infelizmente, os aviões da FAB continuam voando para lá e para cá, carregando os refugiados da ditadura do Maduro e distribuindo pelo Brasil inteiro. Isso aí é um problema para nós, que não é nosso, mas nós temos que resolver, né? E, enquanto isso, o STF lá comendo suas lagostas, tomando seus vinhos safrados, né? Eu não sou contra o presidente, eu apoiei ele e sempre vou apoiar, ajudei a elegê-lo, e vou para a rua sempre que posso. Estou aqui desde 2014 fazendo meus vídeos e dando esse apoio. É que é preciso entender as coisas também, né? Porque o presidente está sozinho, temos que apoiá-lo. Mas temos que criticá-lo também quando ele deixa se envolver com problemas pessoais ou familiares que interferem no governo, né? Os filhos dele são maior de idade, já podem resolver os problemas, já sabem falar, já tem milhões de votos, já usam a tribuna. Então, eu acho que isso aí ele não precisa se preocupar. Nós é que temos que botar a boca no trombone, nós é que temos que ir para a rua. Não é, quem manda no Brasil não é a França, não é a Alemanha, não é a Noruega. Nós somos um país independente, nós temos soberania, nós temos uma riqueza abundante aqui, temos um povo, nós precisamos gerenciar melhor o nosso país. E não precisamos de ONGs aqui sustentando os nossos índios. Nossos índios sabem muito bem se virar sozinho. Um índio é muito mais privilegiado que o pessoal do Nordeste lá, que além de tudo não tem água, a terra é ruim, não tem madeira, não tem emprego, não tem nada. Então lá, 8 ou 10 milhões de pessoas na extrema pobreza. Então, isso que nós temos que ver.
Nós precisamos de interpretação de texto, o resto a gente resolve.